Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Aquarize. O meu nome é Rodrigo e o assunto de hoje é o antes da compra. Fiquem ligados, assistam esse vídeo até o final, porque eu garanto para vocês que vocês estarão com 100% de chances a mais de terem sucesso nos seus aquários. Bom, gente, qual é o primeiro passo para que eu me torne um aquarista? Para que eu tenha sucesso na minha jornada de aquarista? O primeiro passo é a definição da fauna. Quais são os animais que eu quero ter dentro do meu aquário? Quando eu digo a definição da fauna, eu me refiro a eu quero ter um aquário com neons, eu quero ter um aquário com lebistes, eu quero um aquário de ciclídeos, ou até mesmo um aquário de neocaridinas. O primeiro passo é entender quais são as necessidades da fauna escolhida. Quando eu digo necessidades, eu me refiro ao tamanho do aquário em litros, porque cada peixe tem uma necessidade específica, tá? Os parâmetros da água, que seriam pH, o GH, o KH. Eu preciso saber se esse determinado peixe ele vive melhor em cardumes ou sozinho. Por exemplo, o neon ele é um peixinho que ele gosta de viver em cardumes. E esses cardumes eles têm que ter, em média, 8 indivíduos para que o peixe não fique estressado. Qual é a temperatura ideal para os animais que eu escolhi? Esse animal ele vive melhor em meio a plantas ou não? Tem animais que eles vivem somente com adereços ali, por exemplo, ciclídeos. Normalmente a gente vê muitos ciclídeos apenas com adereços, pedras, algumas rochas, alguns vasos. Qual é o tipo de alimentação ideal para esse peixe que eu escolhi? Isso são parâmetros que a gente tem que ter muito bem estudados para que a gente possa dar uma maior qualidade de vida para os nossos peixes. Outro ponto muito importante é a localização do nosso aquário. O nosso aquário ele não deve ficar, por exemplo, em frente a janelas ou aquelas portas de correr. Ele não deve pegar diretamente no aquário os raios solares, porque esses raios solares eles vão aumentar a incidência de algas dentro do teu aquário, a água vai ficar verde, vai começar a aparecer limo nos vidros, limo no cascalho, limo nas plantas, e isso, de certa forma, ele dá uma visão bem desagradável do aquário todo verde. Assim, as pessoas não gostam. Ninguém gosta de ter um aquário verde. O que a gente busca é uma água, sempre uma água muito cristalina e com uma água muito saudável para os nossos animais. Outro ponto que as pessoas têm que ter em noção, gente, é o peso do aquário. O aquário ele é composto por vidro, por água, filtro, luminária, cascalho, adereços e, por vezes mais, um móvel ainda para a sustentação dele. Então vocês imaginem que um aquário de mais ou menos 100 litros de água ele pode alcançar uma pesagem aí facilmente de 200 quilos. Porque a gente quer colocar um enfeite aqui, um enfeite ali, e tudo isso vai aumentando o peso daquele conjunto, certo? Então é muito bom ficar sempre atentos ao peso. Para aquelas pessoas que moram, por exemplo, em casas com assoalho de madeira, é bom atentar à resistência desse assoalho. Pessoas que moram em apartamentos, é bom sempre ter uma boa noção da resistência do seu piso, da sua residência. Então, isso é um ponto bem importante, certo? Outro ponto é onde eu devo comprar o meu aquário. Em cidades pequenas, muitas pessoas tendem a comprar em pequenas agropecuárias. Normalmente, essas pequenas agropecuárias, elas não têm um vendedor
especializado no ramo do aquarismo. Então, esse vendedor, ele tenta te empurrar tudo que ele puder como se fosse a última venda da vida dele. Um ponto muito importante é que quando você compra, por exemplo, o vidro do aquário em um lugar que não é um lugar especializado, você não tem uma garantia de que a espessura desse vidro talvez seja a correta. Então, o vidro do aquário, por exemplo, é um dos parâmetros do aquário que um aquário pode estourar, um aquário pode machucar, pode mutilar. Então, é muito importante que o vidro do teu aquário seja comprado em uma loja especializada, com garantias, que saiba muito bem o que está fazendo. O trabalho da montagem do vidro do aquário é um trabalho muito minucioso e não pode ter falhas. Quando eu digo lojas especializadas, eu me refiro porque essas lojas especializadas, eles têm profissionais aptos a te dar a informação correta. Eles vendem produtos de qualidade, eles te dão uma correta orientação do uso destes produtos. Os vidros dos aquários vendidos em lojas especializadas, eles são vidros feitos por fabricantes de aquários. Então, sempre que você for comprar o vidro do seu aquário, procura uma loja especializada, porque eles não vão te vender gato por lebre. Tem que ficar muito atento com isso. Sobre a internet, a gente tem muito costume de comprar equipamentos pela internet hoje em dia. A internet se tornou uma ótima opção de compra para alguns equipamentos. Por quê? Quando eu digo alguns equipamentos, é que, por exemplo, é meio arriscado tu comprar vidro pela internet. Então, o vidro, você vai na loja, compra o vidro naquela loja especializada. Agora, por exemplo, o filtro, a luminária, apetrechos como carvão, testes e outras coisas menores, você consegue uma variedade muito maior pela internet e muitas vezes com um custo bem abaixo daquele vendido por lojas. Então, eu sugiro que seja sempre feito uma mescla do que eu vou comprar em uma loja física e do que eu vou buscar na internet. Eu sou totalmente contra comprar, por exemplo, peixes pela internet, porque a gente gosta de ir lá na loja, a gente gosta de ver o peixe, a gente gosta de ver o comportamento do peixe, se ele está ágil, se ele está rápido, se ele está vigoroso, se ele está gordinho, que são sinais de saúde do animal. Então, as compras, a gente deve atentar bastante às compras, sempre buscando uma lógica naquilo que a gente está fazendo, ok? Vidro, compra o vidro do teu aquário numa loja especializada. Quer comprar acessórios? Busca na internet um melhor valor. Muitas vezes você vai na loja, a loja vai te vender em 3 vezes. Então a gente acaba optando por comprar acessórios pela internet, porque você consegue pagar em até 12 vezes, muitas vezes, sem juros, o que acaba facilitando muito mais para a vida do aquarista. O que eu devo comprar para o meu primeiro aquário? Primeiramente, uma sugestão. Se você está entrando no mundo do aquarismo, a minha sugestão é que você compre um aquário de pelo menos 50 litros. Ah, mas é muito grande. Gente, quando a gente está lidando com um aquário, a gente está lidando com um pequeno ecossistema. E imaginem que qualquer erro que eu venha cometer, eu vou afetar esse pequeno ecossistema numa proporção, digamos que gigantesca, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, um aquário de 20, 30 litros é muito mais difícil de manter os parâmetros da água, como pH, GH, KH, picos de amônia, nitrito, nitrato. É muito mais difícil eu ter um controle sobre isso dentro de um aquário pequeno
do que sobre um aquário maior. Se eu pegar um aquário de 20 litros e derramar um copo de óleo de soja dentro, eu vou ter uma noção muito real de o quanto esse óleo vai se espalhar dentro do meu aquário. O que não acontece, por exemplo, quando há um derramamento de óleo num oceano. Proporcionalmente é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, quanto maior o meu aquário, maior é a chance de eu conseguir manter a estabilidade dele. Ok? Então, eu sempre indico para aquela pessoa que está iniciando no aquarismo começar com um aquário maior. Quanto maior, melhor, mais fácil de se lidar, mais fácil de se manter os parâmetros. Então, o que eu devo comprar para o meu primeiro aquário? Eu preciso comprar o vidro com a espessura correta, eu preciso comprar o meu filtro, e é muito importante que esse filtro escolhido ele tenha as filtragens mecânica, biológica e química. Mais para frente a gente vai falar somente sobre filtro. O termostato é uma coisa muito, muito, muito importante dentro do nosso aquário. Por quê? Ah, Rodrigo, mas eu vivo no Nordeste e aqui normalmente, diariamente, aqui faz 35 graus. Ok, joia. Mas se um dia do ano a tua temperatura cair, esse teu pequeno habitat ele vai sofrer essa queda de temperatura de uma forma brusca. O que vai acontecer? Como a temperatura do ambiente externo caiu muito rápido, a temperatura do aquário ela também vai cair de uma forma muito rápida. Um aquário com 50 litros, por exemplo, a temperatura vai cair mais devagar, porém um aquário, por exemplo, com uma litragem baixa, com 15, 20, 30 litros, a tendência é que essa água comece a esfriar muito rápido e isso pode trazer um problema muito grande para os teus peixes, ok? Eu já tive problemas com temperatura há muitos anos atrás, justamente por negligência com o termostato. E é lógico que eu não quero que vocês passem por isso, ok? Luminária. Gente, a luminária é um item bem importante do nosso aquário, principalmente para aquários plantados. O aquário plantado ele é um pouco diferente do aquário sem plantas, daquele aquário que a gente coloca as plantinhas de plástico, né, artificiais. O aquário planta, porque a planta, na verdade, ela tem uma necessidade de luz. A planta tem a necessidade da luz para que possa ser feita a fotossíntese. Já um aquário com plantas artificiais, ele não tem tanta necessidade. Embora muitos pensem que os peixes precisam da luz, gente, na natureza o peixe se esconde da luz. E o peixe se esconde da luz na natureza, na verdade, porque ele não quer ficar à mostra para os predadores. Então, na verdade, o peixe ele não tem tanta necessidade da luz. Quem tem necessidade da luz são as plantas. Então, por exemplo, para aquários plantados, a gente tem que deixar a luminária acesa aí por mais ou menos 8 horas por dia. Não exceder muito isso, porque também a luz em excesso propicia as algas. Então, a luminária ela é importante para o aquário plantado, mas não tão importante para o aquário com plantas artificiais. Por quê? Porque o peixe ele foge da luz, ele vai sempre se abrigar, porque na natureza tem os predadores e os predadores eles vão atacar aquilo que eles enxergam. Então, é bem simples, ok? Então, a luminária vem a ser, no caso de aquários com plantas artificiais, a luminária é muito mais para os olhos do dono, para poder vislumbrar, para poder namorar aquele aquário, do que para os peixes. O cascalho eu indico para vocês, por exemplo, uma granularidade um pouco menor. Quando eu digo menor, eu digo assim, 1 a 2 milímetros a granularidade do cascalho.
porque o cascalho muito grande, alguns cascalhos de rio, às vezes o pessoal coleta umas pedrinhas muito grandes. Por exemplo, isso no fundo do aquário, ele acaba ficando alguns buraquinhos. E quando a pessoa comete alguns erros, como alimentação em excesso, essa alimentação ela cai e ela se deposita naquelas fendas que ficam entre as pedrinhas, e essa comida ela vai apodrecer ali. E quando essa comida apodrece, ela acaba gerando matéria orgânica e eleva os picos de amônia. Sobre a amônia, eu vou fazer um vídeo específico sobre a amônia mais para frente, para que vocês possam entender e encaixar as peças para poder ter um entendimento melhor sobre isso, ok? Então busquem sempre cascalho com uma granularidade um pouco mais baixa, assim, de 1 a 2 milímetros já está bem legal e vai dar um aspecto bem bonito para o aquário. Gente, adereços é uma coisa bem legal de se mexer. Quando eu digo adereços, eu digo, o que eu posso ter no meu aquário? Eu posso ter adereços de resina, né, aquele barquinho afundado no fundo do aquário, bichinhos. Vocês podem colocar basicamente o que vocês quiserem. Tem aquaristas que preferem montar exatamente aquele ambiente mais natural possível da natureza daquele peixe. Mas o aquário em si, ele é um hobby, mas que a pessoa sempre pode dar aquele seu toque pessoal do seu agrado. E fica muito bonito sempre. Então, adereços, por exemplo, eu tenho uma tendência a gostar mais de raízes e rochas, porque eu acho bonito. Agora, por exemplo, se você acha bonito colocar um barquinho, coloca um barquinho. Procura na internet aquele barquinho de resina, aquele que encheu os teus olhos, que tu achou mais bonito, e vai lá e coloca no fundo do aquário, que ele vai ficar bonito, e ele ainda pode servir de toca para alguns peixes, porque tem alguns peixes que eles gostam de se esconder em algum lugarzinho, né? Então isso é bem legal e acaba, certas vezes, ajudando o bichinho. O móvel, gente, o meu móvel aqui, por exemplo, eu mandei fazer. Eu mandei fazer um móvel de metalon. Mas hoje em dia, quando a gente vai numa loja especializada, tem muitos móveis, por exemplo, que é feito de madeira, de MDF, e eles tendem uma resistência muito grande, porque eles têm uma amarração muito boa feita por debaixo, e ainda tem os compartimentos embaixo aqui para que você possa guardar os seus acessórios, né? Então é uma tendência também. O pessoal normalmente faz ou de madeira ou de metalon por causa da resistência. Como eu disse, um aquário facilmente ele chega a 200 quilos, então o seu móvel ele tem que ser um móvel resistente. O próximo item da nossa lista são os peixes. Eu devo atentar, então, aqui a minha fauna para saber qual é o tipo de peixe que eu quero criar. Então eu vou comprar aqueles peixinhos, eu devo atentar sempre também a quantidade de peixes. Eu não devo exceder a quantidade de peixes indicada para aquela litragem do vidro que eu comprei, ok? Porque quando o número de indivíduos dentro do aquário eles crescem muito, eles vão gerar muita matéria orgânica que vai elevar os picos de amônia e isso é prejudicial ao peixe. Outro item que a gente tem que comprar quando a gente está montando o nosso primeiro aquário é um condicionador de água. O condicionador de água ele vai servir, por exemplo, eu tenho aqui o Prime da Siaken, tá? E ele serve para tirar o cloro e a cloramina e alguns metais pesados da água. Ele vai deixar essa água pura para que os peixes possam viver tranquilamente nessa água. E ele deve ser usado também posteriormente nas nossas TPAs, que são as nossas trocas parciais de água. Tá? Então é muito importante o uso do condicionador de água. Outros itens que a gente deve comprar, deve não,
Mas é interessante a gente sempre a gente focar, porque focar naquele peixe que a gente quer. Quando eu digo focar nas necessidades do peixe, eu digo, esse peixe, ele é um peixe que ele vem originalmente de uma água mais alcalina, ou ele vem originalmente de uma água mais ácida, ou até mesmo de uma água neutra, ok? Então, se o meu peixe ele é originário de uma água neutra, eu vou procurar deixar minha água neutra, que é com um pH em torno de 7,0. Se o meu peixe ele vem originalmente de uma localização onde a água é ácida, eu vou ter que deixar a minha água um pouco mais ácida. Tem alguns estados brasileiros onde a água da torneira ela já vem uma água ácida, um pouco mais ácida. Caso a sua água seja uma água alcalina, por exemplo, você vai ter que procurar meios de tornar a sua água um pouco mais ácida. No meu caso, eu tenho aqui um discus buffer para deixar a minha água um pouco mais ácida. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. O lugar originário do peixe que eu escolhi, ele tem água ácida, então a gente vai trabalhar com a água ácida. O lugar é de água alcalina, então a gente vai tornar a nossa água alcalina e vamos sempre manter esses parâmetros para que nossos peixes tenham uma vida longeva. Os testes. Como é que eu sei que a minha água ela está ácida ou está alcalina? Muito fácil. Hoje em dia, você compra um teste de pH de qualquer marca, tá? É um teste que costuma ser barato, muito barato. Por exemplo, esse aqui não custou R$ 15. E ele vai marcar um pH ele vai testar o pH e ele vai marcar na tabela dele entre 6,2 e 7,5. O que quer dizer isso? 7 para baixo é uma água de neutra para alcalina. 7 para cima é uma água de neutra. Quando eu digo neutro é o 7, ok? Quanto mais subir, mais alcalina vai estar essa água. Isso são parâmetros que nós devemos conhecer para que a gente possa dar uma maior qualidade de vida para os nossos peixes, ok? Então, a gente falou sobre o que devemos comprar no nosso primeiro aquário. E esses foram os itens. Outro item que eu gostaria de falar é sobre a compra correta. Muitas pessoas, quando iniciam no aquarismo, acabam gastando desnecessariamente. Quando eu digo gastando desnecessariamente, é porque muitas vezes, por exemplo, se eu definir muito bem a minha fauna, eu sei o que o meu peixe precisa, eu sei que o meu peixe é de uma água alcalina, eu sei que esse meu peixe ele vive melhor em um aquário de 50 litros, eu sei que as necessidades do meu peixe, ele gosta de viver em cardume, eu sei o tipo de alimentação que ele gosta, eu sei que ele gosta mais de viver em meio a plantas. Então, olha o quanto eu já sei, o quanto isso vai me facilitar na hora das compras. Quando eu digo facilitar, a gente precisa sempre buscar um ambiente, um aquário bem dimensionado para aquilo que a gente almeja. Isso vai evitar gastos desnecessários. Isso vai aumentar e muito a nossa garantia de sucesso, porque o aquário bem dimensionado, com os equipamentos bem dimensionados e compras corretas, elas vão nos propiciar uma maior garantia de sucesso. O aquário bem dimensionado, ele não dá trabalho, ele dá muito menos trabalho. O trabalho que você vai ter é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, fazer uma TPA, que é uma troca parcial de água de mais ou menos, vamos colocar aí 30% da água do aquário, alimentação e testes de pH semanal. Esse é o trabalho que eu vou ter com o meu aquário, sendo um aquário bem dimensionado, lógico. Então, o aquário bem dimensionado, ele não dá trabalho. Se eu comprei o meu filtro
o filtro correto para aquela litragem de água. O meu filtro tem filtragem química, mecânica e biológica. A minha água vai estar sempre cristalina. O meu aquário vai estar sempre lindo. Isso não dá trabalho. Ah, mas e o filtro? O que eu tenho? Qual é a manutenção do filtro? A manutenção do filtro é trocar o refil uma vez a cada 15 dias. Uma vez a cada 15 dias você vai tirar um refil e vai colocar um novo. Mais para frente eu vou explicar, vou fazer um vídeo somente sobre o filtro. Mas essa é a manutenção do filtro. O que isso vai me garantir? Isso vai me garantir que a minha água esteja cristalina, que os meus peixes estejam bonitos, que os meus peixes estejam ativos e principalmente saudáveis, porque a água cristalina, a água estando bem cuidada, com a filtragem correta, isso vai me trazer para o meu aquário a vida e a garantia de saúde dos animais. Quando eu faço a compra correta, o que isso elimina? Isso elimina um estigma. O aquarismo, por muitos anos, ele viveu e continua vivendo ainda um estigma de que o aquarismo ele é um hobby caro, difícil, porque as pessoas fazem as compras erradas, as pessoas fazem as escolhas erradas. As pessoas, elas simplesmente elas vão numa loja, elas olham, tipo, é aquele peixe que eu quero ali e me dá o menor aquário que você tiver. Não tem como dar certo. Então, quando eu estudo a necessidade do meu peixe, quando eu entendo o que ele precisa, quando eu compro de forma correta, eu termino com essa estigma de que o aquarismo não é para mim porque ele é muito difícil, é caro demais, eu gastei demais com isso aqui, eu não quero mais. Na verdade, a pessoa gastou demais porque a pessoa não atendeu o mínimo de exigência que aquele peixe precisa. Ela comprou errado, ela não pesquisou, ela não estudou as necessidades daquela fauna. Um aquário, gente, é barato de se manter. Um aquário, por exemplo, um aquário custa menos do que um cão. Um aquário custa menos que um gato. E eu não estou nem entrando em valores dos animais, ok? Por exemplo, eu tenho cães e gatos aqui na minha casa. A gente acostuma pagar, vamos botar aí, gente, eu pago em média mais de R$100 em um saco de ração para cachorro, que me dura 30 dias. Vamos fazer uma média, R$100 em um saco de ração para 30 dias, no ano eu gasto R$1.200 com ração para cachorro. Eu pago os mesmos 100, cento e poucos reais em um potinho de ração para peixes e o potinho me dura pelo menos 5 meses. Ou seja, o que custa mais caro? É um peixe ou é um cão ou um gato? Né? As pessoas têm essa estigma de que é muito caro, quando na verdade o que torna o aquarismo caro são os meus erros. E é por isso que eu estou aqui, para que vocês não errem, para que vocês tenham o conhecimento necessário para fazer as compras corretas, para ter o conhecimento correto para montar o aquário bem dimensionado, porque o aquário bem dimensionado ele é fácil de se manter, ele não custa caro, ele é barato e ele está ao alcance de todos. Basta conhecer, estudar, que vocês vão ver que o aquário está ao alcance de todos. E ele não custa caro, gente. Por favor, não custa caro. Eu queria falar para vocês também brevemente sobre o mercado europeu. O mercado europeu, gente, principalmente na Alemanha, a Alemanha tem um mercado de aquarismo gigantesco, é muito forte. E se qualquer pessoa chegar em uma loja especializada, lógico, chegar em uma loja, chegar para o vendedor e dizer, eu quero comprar um aquário para colocar na minha casa. A primeira coisa que esse vendedor vai perguntar para você é se você tem alguma experiência com aquarismo.
E se você responder que não, eu não tenho experiência com aquarismo, a primeira coisa que esse vendedor vai fazer é induzir você a estudar o aquarismo antes de você fazer a compra. Como eles têm um mercado de aquarismo muito forte, eles têm sempre essa tendência de que se você estudar, se você entender, você vai errar menos. E se você errar menos, a sua chance de sucesso ela vai lá em cima. E é isso que eles querem. Eles prezam o teu sucesso. Eles querem que você tenha sucesso na sua empreitada de aquarista. Ok? E esse também é o meu desejo. Por isso que eu estou aqui falando tudo isso para vocês, porque eu quero que você tenha sucesso na sua empreitada de aquarista. Então vamos sempre lembrar do mercado europeu e vamos estudar cada vez mais, entender quais são as necessidades da nossa fauna, para que a gente possa atender essa nossa fauna de forma geral, trazendo uma grande qualidade de vida para esses animais. Gente, eu queria contar para vocês assim, quando que eu tive o meu primeiro contato com o aquário? Eu tive o meu primeiro contato com o aquário, eu tinha mais ou menos, vou dizer para vocês, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade por aí. Foi o primeiro contato que eu tive com o aquário. E quanto mais criança a gente parece que o aquário é maior, né? Então chama mais a atenção. E eu lembro que era um padrinho da minha irmã, que ele tinha um aquário na casa dele, era um aquário comunitário. E quando a minha mãe ia lá visitar eles, eu não conseguia sair da frente do aquário. Eu tinha que ficar na frente do aquário, olhando, porque quando a gente é criança, a gente imagina aquele mundo, né? E esse foi o primeiro contato que eu tive com um aquário. Foi na casa dessa pessoa. E desde ali, eu sempre tive o desejo de ter um aquário meu, para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse aprender, né? E esse desejo ele veio a se realizar alguns anos depois. Então, quando eu consegui comprar o meu primeiro aquário, eu tinha, eu acho que era 16 para 17 anos, eu já trabalhava, e eu pedi para minha mãe me acompanhar até uma loja. E como eu não moro numa cidade grande, a minha cidade é um pouco pequena, a minha mãe me acompanhou até uma pecuária que tinha no centro da cidade e eu pude comprar o meu primeiro aquário. Okay? Naquela época não tinha internet, a gente não tinha internet em casa, então o que aquele vendedor te falava era lei. Então foi bem engraçado, porque eu voltei para casa com o vidro de 30 litros, que eu não recomendo para um iniciante. Eu voltei para casa, foi muito engraçado, porque eu voltei para casa com vidro, cascalho, umas plantas artificiais e um saco de peixe. Né? E a gente não recomenda isso de jeito nenhum. Né? Claro que hoje em dia a gente tem alguns condicionadores que aceleram a biologia do aquário e faz com que você possa colocar os peixes já no primeiro dia dentro do aquário, mas naquela época não tinha. Então o que me foi vendido foi o vidro, cascalho, plantas, peixes e condicionador de água. E aí o cara falou assim, o aquário é de 30 litros, enche ele de água, bota 30 gotas, liga o teu filtro de pedra porosa, que não filtra nada, na verdade, e bota os peixes. E assim eu fiz, né? E, gente, eu vou dizer para vocês assim, que foi um Deus nos acuda. Porque quando você vai comprar alguma coisa e aquele vendedor que para você é a autoridade naquele momento, ele te fala uma coisa, você faz exatamente aquilo que ele te prescreveu. É como se você fosse num médico, né? Então,
Meu primeiro contato com as minhas próprias mãos no aquário foi assim. Eu cheguei em casa, enchi o aquário e pinguei 30 gotas do condicionador da água e coloquei os peixes para dentro. Né? Felizmente, nenhum morreu. Mas após muitos estudos, porque ali para mim foi a virada. A partir dali eu comecei a focar nos estudos para poder entender cada vez mais o que é que eu estava fazendo, porque não pode ser alguma coisa do tipo, eu não acreditava que podia ser assim, tipo, nem tem que limpar isso aqui, os peixes não sujam, né? Então, muitas coisas, eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu errei muito. Eu aprendi com os erros. E eu não quero que vocês errem. Ou, pelo menos, eu não quero que vocês errem com as mesmas coisas que eu errei. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Eu aprendi errando muito. Quando eu comecei não tinha internet, quando eu comecei não tinha revista de aquarismo, não tinha nada. Talvez até existisse internet, mas a gente não tinha internet em casa. Né? Quando eu digo para vocês, eu errei muito, gente, eu tive erro com termostato, problemas com termostato, porque eu tive problemas no sentido de que a minha mãe ia lá e desligava o termostato para ligar outra coisa na tomada. Depois, quando eu ia ver, sei lá, 2 horas depois, já tinha peixe morto dentro do aquário. Eu tive problema com o piso da casa, porque a casa que eu morava era uma casa velha com assoalho de madeira. Gente, assim, ó, eu tive todo erro, tudo com que pudesse dar errado para mim deu. Então, quando eu falo que eu estou aqui para evitar que vocês tenham alguns erros dos mais comuns, eu tô aqui me abrindo com vocês para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu aprendi com os erros, mas eu não quero que vocês errem, e por isso que eu estou aqui. Contando a minha história para vocês, me abrindo para vocês, contando dos meus erros, por mais idiotas que fossem, mas aconteceu comigo. Qualquer erro que você imaginar, pode ter certeza. Isso aconteceu com o Rodrigo. E é lógico que a gente vai aprendendo, desenvolvendo as nossas próprias técnicas e a gente aprende, gente. A gente aprende muito. E errando a gente aprende mais ainda, porque quanto mais tu erra, mais... eu, por exemplo, falo por mim, eu me irritava com os meus próprios erros e eu trabalhava em cima daquilo para que eu não voltasse a cometer os mesmos erros. Então é por isso que eu estou aqui, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi na minha história de aquarismo. E olha que eu tenho aí mais de 20 anos dentro do aquarismo, gente. É bastante tempo. O que eu quero de vocês eu quero instigar a cultura do aquarismo. Eu quero que todo mundo tenha aquário. Esse é o desejo do aquarista. Todo aquarista, ele quer que todo mundo tenha aquário. Porque aquário é lindo, aquário é bonito. O aquário te traz uma paz incrível. Esse aqui é o aquário do canal e ele vai ficar no escritório aqui da minha casa. E eu vou ter contato com ele pelo menos 18 horas por dia. Eu já coloquei ele num lugar estratégico porque eu tenho essa necessidade de ficar perto, de ficar olhando. Eu gosto muito de namorar os meus peixes. Isso é uma coisa que todo aquarista tem. É uma necessidade de estar sempre olhando para o seu aquário. E já por isso que eu já coloquei esse aqui em um lugar estratégico aqui. Outra coisa que eu prego muito, e por isso que eu estou aqui falando com vocês, é sobre a prática do aquarismo responsável. Quando eu digo para vocês comprar corretamente um filtro que tenha filtragem química, biológica,
mecânica, cuidar os parâmetros da água. Gente, eu tenho vidas dentro do meu aquário, então eu preciso ter uma responsabilidade muito grande, talvez uma responsabilidade maior, talvez, do que eu tenha com o meu cachorro ou com o meu gato. Porque o meu cachorro e o meu gato, eles vivem no mesmo habitat que eu. Agora, os peixes, isso aqui é uma caixa de vidro com água, onde eu preciso alimentar esse habitat. Eu preciso controlar isso. Ou seja, eu preciso ter muita responsabilidade com a vida dos meus peixes, porque se eu errar, eu posso matar eles. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Outra coisa que eu sempre digo, e que eu já falei e torno a dizer, eu desejo que todo mundo tenha aquários. Eu quero que mais pessoas tenham aquários. Eu quero que a comunidade aquarista cresça. E isso vai acontecendo aos poucos. A nossa comunidade está crescendo e eu quero que você tenha o seu aquário lindo, com água cristalina, com peixes vigorosos. E isso só vai acontecer com responsabilidade e conhecimento. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu apresentei para vocês hoje. Isso foi um conteúdo desenvolvido por mim, de coração, de aquarista para aquarista, de aquarista para futuro aquarista. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham muito sucesso na empreitada de aquarista de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, escreve aqui embaixo para mim. Eu vou responder pessoalmente as dúvidas, porque eu não tenho equipe trabalhando para mim. Então, pode ter certeza que quando alguém responder ali, foi eu mesmo que respondi a sua dúvida. Dá um like nesse vídeo. Se esse vídeo foi interessante para ti, ou se você acha que é interessante para um amigo teu, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos juntos mudar a história do aquarismo no Brasil. Vamos criar uma cultura de aquarismo com responsabilidade e eu desejo para você um grande sucesso na sua empreitada de aquarista. Um abraço, bora!